Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Seu like é muito importante, lembrando que o like ele ajuda também no engajamento, né, pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Então já vai metendo o dedão no like aí para estar ajudando aí o canal, tá show? E deixa seu comentário também, que é muito importante aí. Elogio, crítica, sugestão principalmente, tá? Deixa seu comentário aí que a gente vai estar analisando aí qualquer tipo de comentário, especialmente sugestões, fechou? E nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter esses jogos, ó, vamos ter esses 8 jogos aqui: Campeonato da Finlândia, Noruega, Dinamarca, Copa da Irlanda, Campeonato da Islândia, Série B do Brasileirão, Campeonato da Argentina e Campeonato do Equador. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando é o campeonato aqui da Finlândia, né? A gente vai ter aqui o KTP contra o Inter Turku, jogo que acontece meio-dia, jogo, na minha opinião, onde o visitante aqui tem favoritismo, né? O Inter Turku aí, líder do campeonato, não perdeu para ninguém até agora, né? Em 15 partidas a equipe tem 9 vitórias e 6 empates, 33 pontos aí na liderança até o momento de forma isolada, né? Já que o Wolves já jogou nessa rodada, já tem 16 partidas, então o Inter Turku pode colocar aí 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Já o time da casa aqui, o KTP, é o último colocado, venceu apenas 2 partidas, 4 empates e 9 derrotas, né? É uma equipe que não tem uma sequência tão boa, o último colocado com apenas 10 pontos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver 5 vitórias do Inter Turku, né? Então, favoritismo total, e pelo momento que vai vivendo, né, tem tudo para vencer mais uma. Primeira opção, a gente vai com a dica fora vence, né? Inter Turku para vencer, e a segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Inter Turku. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Noruega Elite, né? Vamos ter aqui o Sarpsborg jogando em casa contra o Rosenborg, 1h da tarde esse jogo, né? Jogo interessante aí para gols, né? A gente vai ver na classificação aqui, o Rosenborg é o quinto colocado com 26 pontos e o Sarpsborg com 21 pontos aqui em sexto lugar, né? Duas equipes que têm um ataque efetivo, principalmente o Sarpsborg, né? 21 gols marcados até o momento. Lembrando que o Sarpsborg tem 13 partidas, enquanto o Rosenborg tem 15, né? E com isso aí tem uma diferença de 2 pontos, né? Ou seja, vencendo esses 2 jogos aí que estão atrasados, né? Vamos dizer, o Sarpsborg passa, né? O Rosenborg aí na classificação. Os últimos 5 jogos do Sarpsborg, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Rosenborg, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, o Sarpsborg venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então costuma ser uma pedra no sapato aí do Rosenborg, e nesse jogo aqui a gente vai focar no mercado de gols, né? A primeira opção aqui, ambos marcam, né? Para as duas equipes marcar pelo menos um golzinho, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Dinamarca, né? A gente vai ter aí início do campeonato, né? De uma nova temporada. A gente vai ter o Viborg jogando em casa contra o Copenhague, 2h da tarde esse jogo, né? Os últimos 5 jogos do Viborg, 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Copenhague, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Copenhague venceu 3 vezes, o Viborg venceu 1 e teve um empate, né? Então acredito que mesmo jogando fora de casa aí, acredito que o Copenhague tem sim favoritismo, né? Tá pagando uma odd de 1,55, 1,60, dependendo da banca, e a primeira opção a gente vai com a dica fora vence, né? Copenhague para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Copenhague. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Irlanda. A gente vai ter aqui o Shamrock Rovers, né, nosso querido Shamrock Rovers, jogando em casa contra o Wexford. 4h da tarde esse jogo, válido pelo 16 avos aí, né, dessa Copa da Irlanda, e a gente vai ver os últimos 5 jogos do Shamrock Rovers, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Wexford, a gente vê aí 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, o Shamrock Rovers venceu 4 vezes e o Wexford venceu 1, né, então assim, favoritismo total para o time da casa vencer, e acredito até que vai ser uma vitória tranquila, especialmente jogando em casa. A primeira opção a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Shamrock Rovers.
Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Islândia, segunda divisão. A gente vai ter aqui o Keflavik contra o Fylkir. Jogo que acontece 4h15 da tarde. O jogo vai ser na casa do Keflavik, né? É uma equipe que está em sexto lugar com 18 pontos. Se vencer, vai a 21, né? Então sobe aí 2 posições e entra aqui no grupo dos 5 melhores, né? Já o time visitante aqui, o Fylkir, está na zona do rebaixamento com 9 pontos, né? 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. É uma equipe que não está numa sequência tão boa. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver aí 4 vitórias do Keflavik e 1 empate, né, nesses últimos 5 jogos. Então aqui favoritismo total para o time da casa vencer e também jogo bom para gols, né? Primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão. A gente vai ter aqui Atlético Goianiense jogando em casa contra o time do Criciúma. 7 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 17. Até o momento aí o Atlético Goianiense 11º lugar e o Criciúma 13º, né? O Atlético Goianiense aí 22 pontos, Criciúma 20. Duas equipes que estão aqui no meio da tabela, situação complicada, né? Só que o Atlético Goianiense vencendo vai a 25 pontos, iguala a pontuação de Remo e Cuiabá, que são equipes que estão aqui brigando aqui para entrar no G4, né? O Cuiabá, no caso, já está no G4, né? Então está brigando para permanecer. E vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Criciúma: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A campanha é bem parecida, né? Confronto direto, o Criciúma venceu 3 vezes e o Atlético Goianiense venceu 2, né? Então esse jogo aqui, na minha opinião, tá interessante para gols, né? Para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pega casa vence, né? Atlético Goianiense para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Goianiense. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Argentina, né? A gente vai ter aqui a clausura, segunda rodada, e vamos ter aqui o Boca Juniors jogando em casa contra o União de Santa Fé. 7h30 da noite esse jogo. A gente vai ver aí na primeira rodada o União Santa Fé acabou vencendo, né? Venceu em casa o Estudiantes La Plata por 1-0, e o Boca Juniors na sua estreia empatou, né, com o Argentino Júnior fora de casa por 0-0. Nos últimos 5 jogos do Boca Juniors, 3 empates e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Santa Fé, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias do Boca Juniors, 1 vitória do Santa Fé e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Jogos que não costumam bater muitos gols, tá, galera? Ficar ciente disso. E a gente vai estar pegando aqui a primeira opção, a dica menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo aí pode sair no máximo 1 gol. Então, menos de 1 gol e meio no primeiro tempo é a nossa primeira opção. E a segunda opção, casa vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Boca Juniors. Agora, próximo jogo, o Campeonato do Equador. A gente vai ter aqui Independente Del Valle contra o Aucas. Jogo que acontece 9 horas da noite, válido pela rodada 21. Independente Del Valle, líder do campeonato, 40 pontos, né? Líder isolado aí, né? 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é a LDU de Quito. É uma equipe que até o momento aí tem 11 vitórias, 7 empates e 2 derrotas apenas, né? Equipe que menos perdeu. E o Aucas, por sua vez, está aqui em sexto lugar com 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Uma equipe que tem um ataque efetivo, porém a defesa frágil, e do outro lado o Independente Del Valle aí com um ataque bem efetivo, né? Tanto é que no último confronto aí que teve, que foi na Copa Sul-Americana, goleou o time do Vasco da Gama por 4-0, né? Então vem de uma vitória aí que vai dar motivação para a equipe continuar aí na liderança e quem sabe colocar uma vantagem até maior, né? E o Aucas na última rodada do campeonato do Equador venceu por 1-0 o El Nacional. O confronto direto são 3 vitórias do Del Valle, 1 vitória do Aucas e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos, tá, galera? Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Del Valle para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Independente Del Valle. Agora, nosso último jogo aqui também da Série B, galera, a gente vai ter aqui o time da Ferroviária jogando em casa contra o Atlético Clube. 9h30 da noite esse jogo, válido aí pela rodada 17, né? O time da Ferroviária que vem de uma derrota aí fora de casa pro Criciúma, né? Na real aí são 4 derrotas e 1 vitória apenas nesses últimos 5 jogos, não tá numa sequência boa. E do outro lado o Atlético, que saiu da zona do rebaixamento aí numa sequência muito boa de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? No último jogo acabou goleando o Avaí por 4-0,
2-0, né? E com isso a gente vai ter um jogo interessante para gols, né? A gente vai ver aí que no confronto direto Ferroviária venceu 3 vezes, Atlético venceu uma e teve um empate, né? A maioria das vezes aí sempre batendo 2 gols ou mais, então esse jogo aqui tá interessante aí para mais de um gol e meio, né? Então, primeira opção, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Atlético. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada aí de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada, tá? E o nosso bilhete da sexta-feira ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa sexta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato da Noruega, jogo entre o Sarpsborg e o Rosenborg, a gente pegou aqui, ambas equipes marcam. Segundo jogo, Campeonato do Equador, Independente Del Valle contra o Alcas, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Série B do Brasileirão, Ferroviária contra Atlético, a gente pegou aqui Ferroviária para marcar um golzinho pelo menos na partida, independente do resultado final, tá? Ferroviária, mais de meio gol. No final a gente teve uma odd de 2,43, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$243,14. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, tá, galera? E no primeiro comentário fixado, é só você rolar para baixo aí que você vai ver aí o comentário fixado com o link. Você vai clicar nesse link e já vai vir direto pro bilhete pronto, tá? Sem a necessidade de ficar procurando jogo por jogo e mercado por mercado. Já vai estar prontinho, é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta. Lembrando que o bilhete foi feito na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já aproveita, clica no link aí e faça seu cadastro na Estrela Bet e aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bilhete da rodada que ficou muito top por sinal, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante e quem puder também compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu! Fui!